Responda rápido. Há quanto tempo você não ouve falar do Iraque? Uma notinha aqui ou outra ali, talvez, mas para um país que já foi o grande frequentador das páginas policiais diárias, é possível dizer que o Iraque deu uma boa acalmada. Se não está totalmente em paz, pelo menos não é mais destaque policial como o seu vizinho, o Irã. Os anos 80 só dava Iraque, como bem sabemos. Os anos 90 também. E parte do século XXI também foi ocupado pelo Iraque. Mas depois da segunda invasão dos Estados Unidos, a coisa se acalmou bastante. Complicou um pouquinho quando Barack Obama resolveu tirar as tropas de lá. Mas vejam, a convite do próprio Iraque, principalmente depois que assumiu Donald Trump, as tropas resolveram ficar sim por lá para controlar, se não eliminar, o Estado Islâmico que aterrorizava aquele território. As relações do Iraque com os Estados Unidos só melhoraram depois que Donald Trump assumiu. Estão muito, muito bem. Ou melhor, estavam, porque começou a entrar um pouco de água no barquinho dessa relação. Acontece que nesse mês nesse mês de agosto, final de julho e começo de agosto, o Iraque recebeu a indesejada visita de caças, até agora desconhecidos, que soltaram algumas bombas no país. Ou melhor, o Iraque sofreu 5 ataques entre o final de julho e a primeira metade de agosto. 5 ataques pesados, principalmente a Força de Mobilização Popular, que são milícias financiadas pelo Estado iraquiano. Acontece que essas milícias da Força de Mobilização Popular, elas também, por sua vez, são infiltradas de xiitas favoráveis ao Irã, ou seja, gente patrocinada pelo Irã. E nesses últimos 5 ataques, vejam, os ataques ainda são desconhecidos, pelo menos para a imprensa. Mas desses 5 ataques, foi justamente a Força de Mobilização Popular, os depósitos de armas dessas milícias, que foram realmente atacados. E 2 milicianos foram mortos. Bem, o que aconteceu a partir daí? Como ninguém assumiu os ataques, mas a suspeita era grande em relação a Israel, o The New York Times deu a notícia alguns dias atrás, no dia 18, que o responsável por esses ataques era ninguém mais, ninguém menos do que Israel. Eram caças israelenses que foram lá, no Iraque, bombardear as milícias financiadas pelo governo iraquiano. Essas milícias combatem também o Estado Islâmico. Israel não negou e também não confirmou. Ficou tudo mais ou menos no boquinha de siri. Acontece que isso convenceu, e convenceu mesmo, os iraquianos, os políticos iraquianos, que, ao considerar os ataques como obra de Israel, não deixaram de associar a ação bélica com os Estados Unidos, porque para os iraquianos seria impossível Israel realizar um ataque ao Iraque, a bases, a alvos no Iraque, sem a colaboração ou o conhecimento das tropas americanas. E isso está criando um clima muito pesado entre o Iraque, muito tenso, vamos dizer, entre o Iraque e os Estados Unidos, que está lá. Agora, um parênteses, para entendermos um pouco essa história. O secretário de Defesa dos Estados Unidos visitou o Iraque em maio
e depois em julho. Nas duas visitas, a fala de Pompeu para o presidente iraquiano foi dura. Vocês precisam acabar com esses xiitas pró-Irã infiltrados na força de mobilização popular. Se vocês não fizerem isso, nós faremos. Bem, a atitude do Iraque naquele momento foi colocar a força de mobilização popular sob o comando das Forças Armadas. Mas nada mais além disso. Bem, da última fala de Pompeu até agora aconteceram então os 5 ataques desconhecidos, entre aspas, a esses alvos iraquianos. A coisa está mais ou menos nesse pé. Bem, os iraquianos estão dizendo o seguinte: Israel, combinado com John Bolton e Mike Pompeo e também Mike Pence, estavam unidos no ataque. Se os Estados Unidos não ajudaram diretamente esses ataques, pelo menos não atrapalharam. Acontece que a outra parte do negócio vem agora. Donald Trump ficou furiosíssimo. Donald Trump soube, por intermédio do The New York Times, vejam vocês, que o ataque tinha sido patrocinado por Israel e ficou furioso. Reuniu a sua equipe, reuniu Bolton, Mike Pence e Mike Pompeo e perguntou: que história é essa? Foi o Israel ou não? Não sabemos qual foi a resposta, mas vejam que interessante o que vem na sequência. Esses ataques aconteceram no dia 18 de outubro. No dia 18 de agosto. Opa, está falhando um pouco aqui os 2 neurônios. Por esses dias, Donald Trump estava em Paris e no sábado passado, no G7 em Paris, apareceu lá no G7, do nada, sem ser convidado, este senhor que vocês estão vendo aqui, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif. Acho que vocês não estão vendo. Aqui está a foto do senhor, desse senhor. Ele é o ministro das Relações Exteriores do Irã. Chegou de repente no G7. Trump não conversou diretamente com ele, mas depois da visita de Zarif, Trump disse aos jornalistas que estava pensando em reunir-se, em fazer uma reunião, em ter uma reunião com o presidente do Irã, Rouhani. E isso apavorou o primeiro-ministro de Israel, que no domingo tentou por várias vezes falar com Donald Trump e não conseguiu. Vejam, Benjamin Netanyahu tem uma relação quase que de parentesco com Donald Trump. Os dois se chamam de meu chapa. E Netanyahu não conseguiu falar com Donald Trump. Os assessores de Trump disseram que ele estava muito ocupado em várias reuniões, tinha várias reuniões agendadas e não seria possível falar com Netanyahu. Netanyahu tentou várias vezes, aliás, há relatos aqui no Jerusalem Post. Pois bem, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que... Quer dizer muita coisa, evidentemente, mas, entre outras, que Trump não autorizou, não estava sabendo e não queria que Israel atacasse o Iraque, porque, convenhamos, já que não temos ouvido falar do Iraque, é porque as coisas não estão tão más por lá. O problema é quando se ouve falar muito, o tempo todo. O Iraque está esquecidinho, até que se prove o contrário. E isso tudo graças à política de Donald Trump. Está tentando pacificar aquela região e tem boas relações com o Iraque. Pois é,
Trump não gostou, não autorizou, não estava sabendo do ataque de Israel a alvos no Iraque. E fez questão de dar um gelo em Bibi Netanyahu. E não foi a primeira vez. Trump já tinha dado um grande gelo em Bibi Netanyahu alguns meses atrás, quando soube que Bibi Netanyahu estava de namorico com Xi Jinping, o homem forte da China. Tinha feito um acordo com Xi Jinping ou melhor, deu a concessão à China para fazer um segundo porto em Haifa, ou seja, uma espécie de base naval para a China em Haifa, além de outros negócios, como também a implantação da tecnologia 5G com antenas fornecidas pela Huawei. Trump deu um baita gelo em Netanyahu naquela época, dizendo que estava tirando as suas tropas da Síria, que Israel resolvesse o problema sozinha. Pois é, ele não tirou as tropas da Síria, mas aquilo assustou bastante Netanyahu. Netanyahu teve seríssimos problemas, tanto é que não conseguiu nem fazer o seu gabinete. Vai tentar novamente, agora, vai passar por novas eleições no dia 17 de setembro, que está aí. E agora, outro baita gelo para cima do primeiro-ministro. Bem, a questão é essa: foi Israel ou não foi? Parece que não existe dúvidas mais sobre o fato. Israel não nega e não assume, mas todo mundo trata isso como favas contadas. Trump está furioso. A outra questão é a seguinte: Mike Pompeo, Mike Pence e John Bolton, considerados os falcões, né, na luta contra o Irã, querem sim que os Estados Unidos vá para um confronto bélico pesado e acabe logo com esse poder assustador que tem hoje o Irã na região, podem ter trabalhado sem o aval de Donald Trump. Isso seria gravíssimo, muito grave mesmo. Bem, é quase que um conto de ficção, um conto de espionagem ou algo do gênero, e bastante emocionante, mas que aí tem coisa, tem sim, porque Trump não é de dar gelo em Netanyahu, não é de dar gelo em Israel. Mas foi o que aconteceu e é o que tem acontecido. Trump ainda mantém que deseja encontrar-se com o presidente do Irã. E por incrível que pareça, o Irã anunciou ontem que parece que as coisas estão se acalmando no Golfo Pérsico. Acho que não precisaremos mais usar de força para defender nossos interesses, etc, etc, etc. Os próximos capítulos dessa novela prometem ser bem mais emocionantes. O Donald Trump está concentrando agora todas as baterias para refazer a sua boa amizade com o Iraque, para tirar qualquer ideia de que os Estados Unidos tenham colaborado sim com Israel nesses ataques. Trump é um negociante, ele quer tanto o Irã quanto o Iraque como parceiros econômicos. Mas tem o problema de Israel. Bem, é como eu disse, os próximos capítulos prometem ser bem emocionantes. Até depois, amigos.